Nós saudamos todos que estão assistindo essa palavra, este momento, com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor para nós está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, nos versos 15 e 16, que diz assim: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. A história dessa passagem bíblica é muito conhecida em muitos lugares. A cura dos 10 leprosos. Jesus ouviu o grito desses homens desesperados. 10 leprosos gritaram de longe, pedindo o auxílio do Senhor Jesus, e Jesus curou esses 10 homens. Jesus disse: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. Enquanto eles iam, todos foram curados. Mas um deles voltou até o Senhor Jesus e, como lemos, se prostrou aos pés dele, dando graças a Deus. E um detalhe: quando eles clamaram por socorro, eles clamaram em alta voz. E agora também, na hora de agradecer, ele veio louvando ao Senhor Jesus em alta voz. Mas quando olhamos a história desse homem, que era não somente leproso, mas este que voltou era também samaritano, nós vamos identificar que, embora os 10 tivessem a lepra, que era naqueles dias uma barreira muito grande entre eles e o Senhor Jesus, porque os leprosos não podiam se aproximar de uma pessoa sã, pelo risco de contaminar essas pessoas, esse homem, particularmente, ele tinha ainda uma barreira a mais. Ele não era somente leproso, ele também era samaritano. Ele tinha uma barreira física de uma doença adquirida durante a sua vida, mas tinha também uma barreira ligada à sua identidade. Por ser samaritano, ele também não poderia se comunicar com Jesus, porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Ele tinha, então, além dessa barreira da enfermidade, ele tinha uma barreira ligada à sua identidade, porque os samaritanos eram considerados um povo amaldiçoado, um povo desprezado, um povo que não tinha direito à bênção. Eu quero agora falar com você que está assistindo essa mensagem. Quantas barreiras estão te impedindo de vir a Jesus? Quantas barreiras estão te atrapalhando a viver uma experiência com Jesus, a entregar o seu coração a Jesus? A primeira barreira que aquele homem tinha era ser samaritano. Ele não escolheu. Ele trouxe isso dos seus pais. Era uma herança ligada ao seu nascimento, à sua identidade, ligado ao lugar onde ele nasceu, à sua cultura. Isso já era uma barreira para impedir esse homem de ir até Jesus. Quantas pessoas estão nessa condição? Já trazem consigo uma herança dos pais. Não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus dos seus pais. Não tiveram um bom exemplo dentro de casa. E essa primeira barreira já vem de nascimento, já vem de berço. Pessoas que tiveram uma infância difícil, sem referência, não tiveram na família as condições para que elas fossem a Jesus. Pelo contrário, a família construiu muralhas, a família construiu barreiras. Alguns foram criados por pais ateus que não acreditam em Deus, outros foram abandonados, outros tiveram a ausência dos pais ou maus exemplos. Você é um samaritano. Existem essas barreiras na sua vida. Você não teve uma boa referência em casa. Você não teve alguém para te ensinar a palavra de Deus. Jesus não se esqueceu daquele samaritano. Jesus não se esquece dos samaritanos. Pelo contrário, Jesus contou a parábola do bom samaritano que ajudou um homem necessitado. Jesus falou com a mulher samaritana e não desprezou a dor daquela mulher. Jesus curou este samaritano. Se você não teve uma referência familiar, se ninguém falou de Jesus dentro da sua casa,
você pode ser o primeiro. Deus quer começar uma obra na sua família e é através da sua vida. A segunda barreira foi adquirida, a lepra. A lepra foi uma contaminação e, na maioria dos casos, durante a vida, quando aquelas pessoas se expuseram a uma outra pessoa contaminada, a um ambiente nocivo. Quantas pessoas agora trazem também consigo barreiras que a impedem de ter uma experiência com Jesus. A lepra fazia essa separação. Quantas pessoas, por causa das suas más escolhas, e agora não podemos culpar ninguém. Não é culpa do nascimento, você não trouxe isso de berço, foram escolhas erradas durante a vida. Você foi exposto, se expôs a lugares, a relacionamentos, a pessoas, e essa lepra que simboliza o pecado tomou conta do seu coração. Trouxe feridas profundas. Mas neste momento, você pode fazer como aqueles 10 leprosos, e um deles, leproso e samaritano. Você pode clamar a Jesus. Grite agora, clame ao Senhor. O clamor é um grito de socorro, e Jesus ouviu o clamor daqueles homens. Eles estavam longe, eles estavam distantes. Você pode se sentir nesse momento longe de Deus. Há quanto tempo você não ora? Talvez você nunca orou. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Talvez você nem tenha uma Bíblia. Mas de longe, você está muito longe dele. Clame a Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te abençoar, Ele vai transformar a sua vida. Meus queridos, não há barreiras, não há distância, não há dificuldade que o nosso Deus não tenha rompido para nos salvar, para nos abençoar. Ele abriu o Mar Vermelho para abençoar Israel. Ele derrubou as muralhas de Jericó para dar vitória ao seu povo, para que o seu povo alcançasse as promessas. O apóstolo Pedro estava preso, ele abriu todas as portas. Paulo e Silas estavam presos, ele derrubou todas as barreiras, ele enviou um terremoto. Não há barreiras nesse momento que possam impedir o agir de Deus na sua vida. Aquele homem clamou de longe, você está muito longe, clame assim mesmo. Todas as barreiras vão cair e Jesus vai entrar na sua vida, na sua história. Não importa a herança que você trouxe dos seus pais, pode ser uma herança muito ruim, maus comportamentos, maus costumes, vícios que foram herdados, comportamentos que foram herdados. Jesus pode derrubar essas muralhas e você agora vai ser filho de Deus. Você vai ser lavado e remido no sangue de Jesus. Talvez a barreira foram suas próprias falhas, más escolhas. E a lepra tomou conta do seu coração, o pecado dominou a sua mente. Jesus também vai te limpar, te purificar e você vai ter esperança. Aquele homem que clamou de longe, um grito de socorro, agora ele se aproximou de Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. O tempo que nós vivemos é este. Chegou a hora de não mais estarmos distantes de Jesus. Chegou a hora do senhor e da senhora, você jovem, estar perto de Jesus. Você clamou agora em alta voz. Você suplicou por socorro. Ele está te socorrendo. Agora os seus próximos passos não são mais para longe dele, é para a presença dele, para a igreja, para buscar a Deus, para louvar ao Senhor, para ler a palavra, para viver uma vida de oração, uma vida unido ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, e aos pés dele você pode louvar também em alta voz, reconhecendo que ele é o único e suficiente Salvador da sua alma, entregando a ele todo o seu viver. Jesus disse: ninguém mais voltou, só este samaritano. Que você seja esse único que voltou. Pode ser o único na sua família que se rendeu a Jesus, mas na minha família ninguém serve a Deus. Seja você o primeiro. Seja você este samaritano. Jesus já derrubou as barreiras. Ele abriu os céus para te abençoar. Ele desceu das fronteiras da eternidade.
abriu o Mar Vermelho, derrubou as muralhas de Jericó. Não há nada que possa impedir que você seja abençoado nesse momento. E agora, aos pés dele, adore-o em alta voz, intensamente, entregando a ele toda a sua vida, todo o seu coração. Deus iniciou ali algo novo na vida daquele homem. E nesse momento, ele já está começando. Em nome de Jesus, se você crê, algo novo na sua vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.